costumava dizer que eu tinha começado a dançar muito tarde, com 9 anos de idade. Mas depois, entendendo melhor sobre dança, eu sempre dancei, eu sempre gostei, era a minha brincadeira favorita na infância, era dançar. Então eu brincava de dançar, de criar coreografias, então eu dançava com as minhas primas, dançava com as minhas amigas, dançava na escola, então eu criava trabalho que tem que apresentar alguma coisa artística, eu dançava. Então a dança sempre esteve do meu lado, assim. Mas comecei a fazer aulas de dança com 8, 9 anos na escola, porque as minhas amigas começaram a fazer aulas de jazz e eu nem sabia muito bem o que era, mas eu falei, eu quero fazer isso também, dançar, eu quero, né? Falei, mãe, tá todo mundo fazendo. E aí a minha mãe falou, jazz, que legal, também queria ter feito isso quando eu era mais nova. Vamos ver, eu vou fazer, né? E aí eu fui fazer, eu tive algumas professoras aí nesse caminho, mas teve uma que eu me conectei bastante e aí a minha turma acabou saindo toda, então fechou a turma e eu acabei saindo da dança, mas eu sempre lembrava dessa professora e do que a gente tinha vivido, que ela tinha me ensinado. E eu sempre gostei de dançar, meu pessoal tinha parado de fazer aula. E aí, com 14 anos, eu falei, não, quero voltar a dançar, quero voltar a fazer aula de dança. E aí eu lembrei que essa professora tinha uma escola, porque ela dava aula lá na minha escola, né, eu estudava, e também tinha uma escola de dança. E aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou atrás dela. Ela, vai, se você quer, vai, né? Então vai você atrás. Ela falou, vai, liga, procura, vai ver o que você quer fazer. E aí eu comecei a ligar, assim, para as escolas e encontrei com ela. Falei, vou fazer aula aí, queria fazer aula. E aí eu lembro que eu queria fazer jazz, porque era o que eu achava que eu gostava de fazer. Eu falava, nossa, eu gosto de jazz, de balé, não, né? Lá na escola dela, assim, para fazer jazz e balé era o mesmo preço. E ela dava uma incentivada pra fazer o balé, né? Aí eu falei, por que não? Então a primeira aula que eu fiz não foi de jazz, foi de balé e logo em seguida eu fiz a de jazz. E aí eu fiz a minha primeira aula de balé com 14 anos e eu falei, até que eu gosto disso aqui meio esquisito, né? Mas eu gosto disso aqui. E o jazz eu me apaixonei, então fiquei fazendo o jazz e o balé durante o ensino médio, assim, então dos 14 até os 17 anos. E aí, nesse meio do caminho, eu descobri que eu queria fazer dança pra minha vida. Então, eu fui fazer faculdade de dança. Não sabia muito o que era faculdade de dança, apesar de querer fazer. Então, quando eu cheguei lá, foi uma surpresa, assim, demorei muito tempo para me encontrar dentro da faculdade, mas quando eu pensava em desistir, eu falava pra minha mãe, eu quero desistir. E aí ela falava, mas o que você vai fazer? E eu falava, eu não sei, eu não tenho outra coisa pra fazer. Eu gostava muito de química na escola e até passei para fazer química também, mas não conseguia pensar em escolher isso e nem voltar para isso depois que eu já estava na faculdade. E depois de 3 anos que eu estava na faculdade sem saber o que eu estava fazendo ali, eu comecei a entender o porquê de tudo. E aí eu me encontrei de vez. Eu acho que o mais engraçado foi que quando eu entrei na faculdade, eu falei que eu não ia dar aula de jeito nenhum. Eu ia fazer outras coisas. E aí, no meio do caminho, eu já entendi que era dar aula mesmo que eu queria. E no meio da faculdade, eu comecei a dar aula, surgiu uma oportunidade. E aí, eu comecei a dar aulas e desde então, eu não saí mais da sala de aula, que é o lugar que eu mais me encontro. Apesar de dar aulas de outras coisas, é o jazz que eu me encontro mais. Não sei porquê, mas o jazz, ele me bota no lugar de desafio. O contemporâneo é um lugar de muito conforto. E assim, é maravilhoso dar aula de contemporâneo, eu amo dar aula de contemporâneo, mas eu acho que eu fico ali no jazz. Apesar de saber que o meu jazz, quando eu vou criar, não é jazz, assim, eu sempre vou pro lado contemporâneo, porque acho que eu mais me encontro mesmo. Contemporary jazz. O jazz, ele tem um lugar assim de desafio, você vai ser desafiada, e o contemporâneo é assim, tem todo no coração.